Shalom, shalom, maravilhosa, Tatiane Motizuki junto com você. Olha que manhã especial Deus preparou para nós. Eu tô me preparando, terminando de me organizar, saindo de casa hoje, viajando daqui a pouco, e eu não poderia deixar de compartilhar e dizer também da minha alegria de poder estar junto com você. Que bom que você está aqui. Nós falamos da verdade que liberta, que cura, que transforma. E eu tenho compartilhado testemunhos de experiências momentos em que Deus me confrontou, doeu, mas curou. Deus tratou o meu caráter e isso me fez amadurecer em algumas áreas da minha vida. E eu tenho compartilhado isso com milhares de mulheres. E eu disse, por que não a gente começar uma jornada juntas? E tem sido uma bênção poder ouvir os testemunhos de vocês. Isso de fato tem edificado a minha vida. E nós não vamos parar por aqui. Estamos juntas e hoje, para mais um dia, nós estamos na semana mais difícil, né? Passamos pela semana do despertar e estamos na semana do confronto. Ai, 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 ai. São verdades que muitas vezes nem todo mundo conta pra gente, né? Porque nos tira da zona de conforto. Mas eu louvo a Deus por você que tá aqui, que deseja crescer. Conhece alguém que deseja crescer, que deseja realmente estar frente a frente com a verdade? Ouvir, não massagem no ego, não motivação que faz com que ela continue presa, né, dentro de um cárcere, mas a verdade que vira a chave, que muda o código, que faz com que ela saia do lugar de prisão e passe a andar em liberdade no sobrenatural. Esse é o poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela confronta mesmo, mas ela nos direciona. Muitas vezes ela corta, mas ela purifica, ela cura, ela regenera a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 4, está escrito: cada um examine os próprios atos, e então terá motivo de orgulho somente em si mesmo, e não no outro. Gente, o que é que esse versículo está nos ensinando? Pare para pensar. Você já olhou para a vida de alguém e por alguns instantes sentiu que a sua não era suficiente? Quem aqui nunca se comparou com alguém, né? Eu acredito que todo mundo. Eu tenho 2 meninas aqui em casa, eu vejo às vezes elas se comparando. E muitas vezes, se eu dou um pouquinho de atenção para uma e não dou para outra, parece que a outra vem cobrar. Ah, mas você está dando mais para ela do que para mim. Por quê? Então ela já entra naquele lugar de competição, de comparação. Tá intrínseco na nossa natureza caída. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver aquilo que você ainda ora para viver? Quem nunca já olhou? Eu me lembro, quando eu entrei na maternidade para ganhar meu filho, eu estava com 4 dedos de dilatação, mas uma dor terrível. Mas eu estava bem, dava para controlar. Eu disse assim, não vou gritar, vou ficar quietinha. Mal sabia eu que as dores iriam intensificar cada vez mais. E eu, que pensei que ia ficar tão comportada, eu não consegui me controlar, a dor era muito intensa, eu estava em trabalho de parto. E pasme, meninas, eu estava há horas, passaram já 5 horas daquela internação, 6, 7, 8, 9, 10 horas. E sabe o que começou a me entristecer? De verdade, é que eu via mulheres entrando com menos de dilatação e em 1 hora ela já estava ganhando bebê. Que processo rápido! E eu comecei a ficar irritada com isso. Eu comecei a pensar, será que elas estão fazendo alguma coisa para ela e ninguém está me ajudando? Por que ela está indo mais rápido e eu não? Por que ela está conseguindo? Eu cheguei muito antes e parece que para mim as coisas não estão acontecendo. Que desconfortável.
Que irritante quando a gente começa a olhar para a vida do outro e se comparar. Sabe por quê? Porque a gente perde uma das coisas mais lindas que pode existir. É a gente celebrar a conquista do outro. Você pensa que eu estava feliz porque aquela mulher chegou depois de mim e já estava ganhando, já estava com o bebezinho nos braços? Não, eu só pensava no meu atraso. E aquilo parecia se tornar um pesadelo cada vez mais. Que energia ruim, que peso, que coisa difícil. Pois é, você já parou para pensar o que é a comparação? A comparação se torna uma enfermidade, uma doença na nossa vida, paralisa a nossa alma. Ela costuma chegar de forma tão sutil. Imagine uma mulher, ela ama Deus, é esposa, é mãe, cuida da casa, serve na igreja, trabalha, ora pelos filhos, luta pelo casamento. Todos os dias ela entrega o seu melhor. Mas antes de dormir, pega o celular. Em poucos minutos vê uma família aparentemente perfeita. Ela pega ali, né, a foto do Instagram. Uau! E ela diz, meu Deus. Outra mulher lançando um livro. Uau! Outra mulher viajando. Meu Deus! Outra mulher pregando para milhares de pessoas. Outra recebendo reconhecimento. Outra comprando a casa dos sonhos. Outra vivendo exatamente o que eu gostaria de viver. É exatamente assim que essa mulher se sente. Ela começa a se comparar. E o pior, a comparação, ela não é uma admiração. A comparação, ela gera na pessoa uma angústia, uma tristeza. Ela alimenta uma inveja. Por quê? Porque ela não consegue celebrar. Ela não consegue celebrar a primavera enquanto ela está vivendo o inverno. Uau! Jesus me ensinou essa e doeu, foi como um soco no meu estômago. Ele disse: aprenda a celebrar a estação da tua irmã, ainda que a estação dela não seja a mesma que você está vivendo. Uau! Eu disse, Deus? É. Então, a mulher começa a se comparar. Ela começa a olhar a outra vivendo exatamente aquilo que ela pediu para Deus. De repente, aquilo que ela tinha deixado de ser motivo de gratidão. Sabe? Aquela oração de gratidão onde ela reconhece, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Acaba se perdendo, porque ela olha, ela fala, olha lá onde a outra tá. E ela começa a ver, minha casa não parece tão bonita. Meu casamento não parece tão feliz. Meu ministério parece pequeno. A minha vida parece atrasada. Nada mudou ao meu redor. Ela começa a se sentir injustiçada. O que mudou foi o lugar para onde os seus olhos passaram a olhar. Nada mudou. Nada mudou. Apenas o lugar para onde os seus olhos passaram a olhar. É assim que a comparação acorrenta, aprisiona. Sabe, ela não destrói primeiro aquilo que você possui. Ela destrói a forma como você enxerga aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Nós precisamos entender que Deus quer que você sonhe sim, idealize sim, deseja algo bom para você sim, deseja alcançar coisas grandes na sua vida sim, mas nunca se esqueça de se lembrar do lugar da onde você já saiu e começar a agradecer. A comparação é uma das armadilhas mais silenciosas da alma. Ah, se todas as pessoas soubessem. Ela quase nunca chega como inveja. Ela chega com aquela admiração, sem vigilância. Ela olha, né? Ela observa, depois ela mede, depois ela questiona. E sem perceber, ela começa a acreditar que Deus está fazendo mais pelo outro do que por você. Mas isso nunca foi verdade. Você vê a colheita,
Você não está vendo as sementes. Você vê o sorriso de alguém. Você não conhece as lágrimas, sabe? E vamos ser sinceras, a gente pode falar a verdade aqui, né? Dói, mas cura. Rede social nem sempre mostra o que é verdade. Às vezes a mulher posta uma foto sorrindo, mas por dentro ela tá sangrando, sabe? Nem tudo que você vê ali é real, sabe? Existem máscaras. As pessoas, elas falam mais da vida que elas querem ter do que propriamente do que elas são. Cuidado, sabe? Às vezes existe isso, mas nós precisamos ter maturidade para celebrar a estação que alguém está vivendo. Eu amo, às vezes eu falo para uma amiga minha, você tá indo para tal lugar? Posta foto, mostra pra gente, a gente quer celebrar, a gente quer ver a sua alegria. É gostoso celebrar aquilo que a sua irmã está vivendo. Aquilo ali é a promessa de Deus se cumprindo na vida dela e aquilo aponta para o teu destino também. Eu costumo dizer que aquilo que a gente celebra na vida do outro, a gente também atrai. É um código, é uma senha, uma frequência. A unção que eu respeito, que eu honro, eu também atraio para a minha vida. Então a gente precisa aprender a comemorar, a celebrar. O meu pastor, ele é muito sábio, um homem muito sábio, um homem de Deus. E ele fala, Tati, olha, aquela pessoa que chega no luto e te abraça e te libera uma palavra e ela diz, tô junto com você no momento da dor, da dificuldade, é bonito. Mas mais bonito ainda é quando a pessoa solta fogos com você, celebra com você a tua conquista, a tua vitória. Isso mostra que essa pessoa é uma pessoa curada. Isso mostra que, sabe, olha, veio algo na minha cabeça agora aqui, ó. Quando uma alma aceita Jesus, existem festas, existe celebração. Celebração é algo de Deus. Você vê que a Bíblia é repleta. Você vai ver, a Bíblia é repleta, o povo de Deus festejava. Existem leis que Deus deu ao seu povo para festejar. Festas, festa da Páscoa, festa dos pães, festa da colheita, tantas festas. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de celebração. Eu estou falando da cultura do reino, da cultura do céu, sabe? Então pare e comece a celebrar a vitória de alguém. E entenda que não aconteceu de repente. Você não viu as lágrimas que ela derramou. Você só viu a casa pronta. Você não conhece os anos de construção, o preço que ela pagou. Você só vê o casamento restaurado. Ei, entenda. Você só está vendo o ministério crescendo, abundante, mas você não sabe das noites de oração, de clamor na madrugada, sabe? Você só conhece o palco, as luzes, a iluminação, o holofote, o crescimento, o status, mas você não faz ideia de quantos desertos ela já atravessou. Comemore, celebre, não se compare. Entenda que existe um tempo para todas as coisas e que a sua hora vai chegar. A tua hora, sabe? Jesus disse, os humilhados, aqueles que se humilham, serão exaltados. Existe um caminho de humilhação para quem Deus exalta, sabe? Existe um caminho de multiplicação e de transbordo, mas para quem muitas vezes perde para ganhar, sabe? Então, a gente precisa entender que o que alguém está vivendo e o que você está vendo que é milagre é apenas alguém que suportou fielmente o processo. Então, se comparar sempre será injusto. Se comparar sempre será injusto. Cada um tem uma trajetória,
um tempo, um amadurecimento e uma espera. Imagina eu, desesperada, descabelada naquele trabalho de parto, olhando ao meu redor e vendo, todo mundo tá conseguindo e eu não tô conseguindo. E aquilo ali foi angustiando meu coração. Até que uma voz bradou dentro da minha alma e disse: te acalma, te aquieta, confia, se lembre de que você nunca está só e que ainda o teu processo ele seja lento, você vai chegar e isso é certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de 12 horas de trabalho de parto, um parto seco, um parto difícil, um parto com muito sangue, de muita dor e sofrimento, enfim, veio a alegria. E eu pude carregar o meu primogênito no colo e celebrar a Deus por aquele momento tão especial. Aí foi uma nova fase. As pessoas começaram a entrar no quarto, me visitar e falar: nossa, como ele é lindo! E as pessoas começaram a se alegrar comigo. Mas posso te dizer, naquele momento do trabalho de parto, não havia ninguém que pudesse segurar na minha mão, a não ser o meu esposo que ficou ao meu lado, fielmente. Sabe o que eu quero dizer para você? Desfrute de cada etapa da jornada. Desfrute de cada etapa da jornada. Um dia o Senhor disse para mim: filha, pode ser que você esteja no inverno. Tudo é cinza, é chuvoso, é frio. Mas sabe o que você faz? Coloca aquela bota bonita e põe aquele casaco e desfruta do teu inverno. Tati, como que eu vou desfrutar vivendo no deserto? No deserto também tem manancial. No deserto também tem a voz de Deus. No deserto também tem maná do céu, tem provisão, tem favor. Em nenhum momento o Senhor nos deixou. Então, eu quero te dizer hoje, nessa manhã e através dessa mensagem, pare de se comparar e viva a tua jornada de transformação. Hoje Deus te convida a amadurecer. Tati, essa palavra hoje foi dura, confrontou, mas certamente ela vai te levar a um lugar de reflexão. Enquanto Jesus falava sobre o propósito de Pedro, ele estava preocupado com o destino de João. Sabia disso? Enquanto Jesus respondeu algo que atravessa gerações, que te importa? Quanto a você, segue-me. Pois é, Pedro para olhar para o caminho que preparei para outra pessoa. Pare. Existe um caminho que foi desenhado exclusivamente para você, Pedro. E é exatamente isso que nós fazemos. Enquanto Deus está escrevendo a nossa história, insistimos em ler a história dos outros. Enquanto Deus trabalha nosso caráter, queremos o resultado de quem passou anos sendo moldado. Enquanto Deus fortalece nossas raízes, queremos produzir frutos antes do tempo. Não vai dar certo. Mas Deus não trabalha com comparações, Ele trabalha com propósito. Você tem um propósito. Deus vai te usar em uma outra esfera, mas tão importante quanto a outra. Você tem um tempo diferente do outro. E na criação, nenhuma árvore produz exatamente o mesmo fruto da outra, não. Cada semente carrega um código, cada semente tem um DNA. Nenhuma estrela possui o mesmo brilho, nenhuma impressão digital é igual, nenhuma voz é idêntica, porque o Criador ama diversidades. O céu nunca precisou de cópias, a terra também não precisa. Você não foi chamada para substituir alguém, você foi chamada para ocupar um lugar que ninguém mais pode ocupar. A partir de hoje, a comparação não fará mais parte da nossa história, porque a comparação nos prende, produz inveja, produz ansiedade, produz ingratidão, produz pressa, produz uma sensação de atraso. Mas a gratidão faz exatamente o contrário. Ela abre
Abre os nossos olhos para perceber que Deus continua sendo bom enquanto ainda estamos no processo. Meu Deus, o Senhor trouxe você aqui nessa manhã para te lembrar que você é uma mulher sábia. Ele está dizendo: abre os teus olhos e perceba. Olha, eu tenho um propósito contigo. Sabe? Ele entende a tua dor, entende o teu processo, está com você na jornada, sabe? Há pessoas vivendo o capítulo 20 da história, outras estão no capítulo 5, algumas ainda estão na introdução, mas ninguém pode comparar páginas diferentes da mesma história. Talvez hoje você olhe para a sua vida e pense: o que está demorando? Lembre-se de José. Enquanto seus irmãos pareciam livres, ele estava preso. Enquanto Davi era esquecido no campo, Saul ocupava o trono. Enquanto Ana chorava no templo, Penina parecia viver aquilo que ela sonhava. Enquanto Davi pastoreava ovelhas, ninguém imaginava que Deus já o chamava de rei. Enquanto José estava na prisão, Deus já estava preparando o palácio. O tempo nunca foi um problema para Deus, porque Deus não apenas entrega promessas, Ele prepara pessoas para sustentá-las. Meu Deus, Deus está falando com você. Não permita que a velocidade da história de outra pessoa faça você desprezar o ritmo daquilo que Deus está construindo em você. Quem aprende a agradecer pelo processo descobre que Deus nunca esteve atrasado. Ele sempre esteve preparando algo maior do que os nossos olhos conseguiam enxergar. Ei, enquanto a comparação rouba a alegria, a gratidão devolve a paz. E hoje eu profetizo sobre a tua vida. Você vai viver o propósito de Deus, porque o propósito liberta. Uau! Uau! Meu Deus! Recebe essa palavra em nome de Jesus no teu interior. E comece a declarar: eu tenho um chamado único, eu tenho um propósito único, eu não preciso competir com ninguém, eu não preciso imitar ninguém. O Senhor está escrevendo a minha história, Deus está falando com você. E se você crer nessa palavra, já declare aqui: eu viverei plenamente tudo aquilo que Deus preparou para mim. Em nome de Jesus, eu te espero nessa madrugada, no nosso grande clamor. Clique no link da descrição, acesse o nosso e-book. Gente, isso tem alcançado vidas e corações. Tudo o que você vai ouvir e vai receber através desse e-book, que é um manual para a tua vida, vai te destravar, vai te desbloquear para viver o teu destino profético. O véu foi rasgado e você tem acesso, você pode entrar e você pode desfrutar dessa presença. Apenas esteja na jornada, aprendendo, ouvindo e sendo edificada cada dia mais. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Se essa palavra tocou o teu coração, seja fiel a Deus, compartilhe com mais alguém. Deus abençoe.